De uns tempos pra cá, a animação tem sido o conteúdo que eu mais gosto de assistir no YouTube. Claro que eu sempre gostei desse tipo de vídeo antes, mas quando eu conheci o YouTube gringo, alguma coisa mudou. Isso porque, assim como quase em todas as outras coisas, os canais de animação americanos têm uma qualidade absurda em comparação com os brasileiros, mesmo que a gente tenha animadores excelentes também. Isso acontece, obviamente, porque eles tiveram muito mais sucesso, tiveram dinheiro pra contratar equipes muito maiores. Tipo, dá só uma olhada na equipe do Reminations passando. Todos esses carinhas que você tá vendo passando de um lado pro outro são membros da equipe do Rise. O que, querendo ou não, resulta em uma qualidade muito maior em comparação aos canais brasileiros de animação, que na maioria das vezes fazem tudo sozinhos. Mas tem um porém. Mesmo entre todos esses canais incríveis que a gente vê aqui no YouTube gringo, no meio de animação, existe um deles, que na minha opinião se destaca entre todos os demais: Alan Becker. O nome é pouco pra genialidade desse cara. Eu não pesquisei, mas eu acho que ele é o único no meio de animação que passa o Demolition Out. Ele basicamente faz animações de stick figures, aqueles bonecos de palito que qualquer um consegue desenhar. Mas os stick figures, eles são diferentes, porque eles conseguem interagir com o computador do Alan. E eles não só interagem, como muitas vezes se opõem a ele. Na maioria das vezes, na verdade. Tipo, mais do que o Alan gostaria. E ele fez uma série totalmente baseada nisso, que é o Animator vs Animation. Ou Animador vs Animação, se você preferir. E vai ser essa série que eu vou narrar nesses 3 vídeos que eu vou soltar aqui. E eu vou dividir em 3 partes, porque a série original tem 12 episódios. Então se eu for fazer tudo num vídeo só, vai dar mais ou menos 2 horas de vídeo. E ninguém vai ter a paciência de assistir um vídeo de 2 horas feito por um youtuber com 70 inscritos. Como eu sei disso? É muito simples. Porque eu também não teria essa paciência. Então por isso vão ser 3 episódios. Em cada um desses 3 eu vou estar narrando uma temporada, que no caso equivalem a 4 episódios da série original. Outra coisa, eu não tô copiando o Analisê porque eu já tinha tido essa ideia antes. Só que aí eu vi que ele narrava os vídeos do Alan Becker já, mas mesmo assim eu quis continuar fazendo esse vídeo. Bom, agora que eu já expliquei tudo isso, vamos pro primeiro episódio. A nossa história começa 19 anos atrás, no dia 3 de junho de 2006. Esse foi o dia em que Alan Becker criou seu primeiro Stickman e o nomeou como Victim. Após sua criação, a vítima imediatamente fica confusa e tenta sair da caixa em que está presa. Mas o Alan decide esmagar ele mesmo, provavelmente querendo se divertir às custas do sofrimento do pobrezinho, coitado. Bom, o vítima se revolta com isso e decide revidar. E dali pra frente, os dois começam a lutar, usando como arma os próprios recursos do programa de animação. Essa dinâmica se estende por mais um tempo e os dois lutam usando métodos cada vez mais criativos para atacar o outro. Até que em certo ponto o vítima consegue fazer clones usando uma das funções do programa. E com a ajuda desses clones ele consegue finalmente capturar o Alan. E aí ele começa a encher o mouse do cara de porrada. Mas o Alan consegue clicar no botão de X e obviamente seleciona não salvar. O segundo episódio começa com o Alan criando outro Stickman da mesma cor do vídeo. E logo em seguida o Alan nomeia ele como The Chosen One, o escolhido. E para tudo, porque agora vem um detalhe muito importante sobre essa série. Uma das regras universais de Animator vs Animation é que toda vez que o Alan vai nomear um Stickman, o nível de poder dele se define pelo seu nome. Ou seja, vamos supor que o Alan cria um boneco de palito e dê a ele o nome de pessoa normal. O nível de poder desse Stickman vai obviamente equivaler ao nível de poder de uma pessoa normal. Agora imagine que a esse mesmo Stickman, em vez de pessoa normal, o Alan dá o nome de Deus Supremo Devorador de Galáxias. O nível de poder desse mano aí provavelmente se equivaleria ao nível de poder de um personagem de Dragon Ball. Agora imagine que o Alan dá a esse mesmo Stickman o nome de Vasco da Gama. O Stickman não vai conseguir nem se levantar. Baseado nisso, imagina o que pode acontecer se o Alan nomear esse Stickman como o escolhido. O bichinho já chegou com raiva, filhão. E se o vítima já tinha sido o problema, imagina agora contra o escolhido. O Alan tenta pegar algumas armas desenhadas pelo programa, como por exemplo uma shotgun, e atirar no escolhido. Mas ele é muito mais ágil e se esquiva de todos os seus ataques, quebrando suas armas com facilidade. Alan tenta até mesmo matá-lo com uma bazuca, mas ele consegue se esquivar e usa um laser para destruir as armas dele.
Depois de destruir a interface do programa, o escolhido quebra uma parede e sai. Determinado a destruir tudo, ele acaba despertando o Firefox, um dos aplicativos do Windows XP do Alan. Os dois lutam intensamente, até que o Messenger aparece para se juntar à luta. Enquanto o escolhido congela o Firefox, o Messenger ataca ele com algumas notas musicais. Mas o escolhido se esquiva, pula e destrói o Windows Media Player. Enquanto isso, o Alan entra no Messenger e manda uma mensagem urgente para o programador. Socorro! O que foi? Eu não tenho muito tempo para falar. Ele vai matar o Messenger inteiro. Como eu derroto ele? O Stick Figure. Ah, aquele cara. Ele tá em que level? Eu tornei ele o escolhido. Você tá maluco? Isso é suicídio, cara. Então como eu venço ele? Não se preocupa. O que você tem que fazer é... Sim, o escolhido matou o Messenger. E junto com ele a solução que o Alan precisava também se foi. Estaria tudo perdido agora? Não. Porque agora quem vai lutar contra o escolhido é o computador, filhão. Bom, e só até o escolhido conseguir derrotar ele também. Mas o que importa é que enquanto os dois estavam lutando, o Alan conseguiu ativar o antivírus. E o antivírus consegue detectar o escolhido como um malware e manda um monte de raio para cima dele. O escolhido tenta se esquivar, mas por mais ágil que seja, são muitos ataques e ele não consegue lidar com todos eles. Depois de capturado, o escolhido vez ou outra é acionado e usado como pop-up blocker pelo Alan. E ele continua bloqueando pop-ups. De novo, e de novo, e de novo. E esse é o fim de Animation vs Animator 2. Mas não acabou ainda, felizmente pra nós e infelizmente pro Alan. Ainda tem muita coisa pra acontecer. E é isso que nos leva diretamente pro episódio 3, que começa mais ou menos assim. Em uma pesquisa que o Alan faz, o escolhido encontra alguns resultados sobre liberdade e escravidão de stick figures. Quando ele clica, ele entra num site que tem um textão que basicamente diz o seguinte: embora tenha sido escondido do público por muitos anos, um dos problemas que ainda restam escondidos na sociedade online de hoje é a escravidão de stick figures. Certos animadores e designers gráficos resolveram abusar de seus direitos como criadores e donos dos stick figures que criam. Embora a autoria dos sticks seja aceitável, é injusto que alguns não sejam assegurados de ter os mesmos direitos que as outras animações. Todos os sticks são criados igualmente. No stickslaver.com nós fornecemos uma saída para stickmans que estão sob punições cruéis e não convencionais. Simplesmente clique no link do pop-up e você será livre. É importante destacar que o episódio 2 foi lançado em 2007, enquanto esse só foi lançado em 2011. E as datas da vida real correspondem às datas fictícias da série. Então isso significa que o escolhido já está há mais de 4 anos escravizado pelo Alan. Mas isso acabou! O escolhido conseguiu se libertar! E agora ele vai fazer o Alan sofrer por cada dia de sofrimento causado. Alan encontra The Chosen One na aba de sua redação, que já começa com o meu texto todo, não medindo esforços para se vingar. Ele pula e depois começa a cuspir as próprias letras do texto no cursor do Alan, que revida manipulando o texto para jogar ele para longe. Mas graças aos lasers, esse tipo de autodefesa não adianta muita coisa. Acredito eu que, desesperado, o Alan não tem muita escolha a não ser pedir ajuda pro Creep. Creep é esse bichinho que vocês estão vendo na tela agora. Ele basicamente era um assistente virtual na Microsoft, naqueles computadores mais antigos de 1990 até 2008 mais ou menos. E o Creep pergunta se ele precisa de ajuda pra matar o Stick Figure. E o animador obviamente aceita a ajuda. Ei, amigo, eu vou te matar se você não parar com isso. Muito bem, então.
Enquanto os dois lutavam, Alan havia desenhando uma arma, e ele conseguiu salvar a vida de Creep no momento exato, antes que ele fosse morto pelo Chosen One. Então Creep se levanta, pega sua espada e começa a andar de novo na direção do escolhido, que agora está desarmado. Alguma última palavra, empreiteiro? Eu juro, nada sai da boca desse cara. Mas o escolhido queima suas armas e cospe fogo no Creep, que também não adianta muita coisa. Eles continuam lutando e rola essa cena que eu gosto muito. Mas o Alan percebe algo de errado. Desde que ele criou o escolhido em 2007, nada conseguiu derrotá-lo. Armas, programas, nem mesmo o Creep tinha sido suficiente. Ele era o guerreiro perfeito em forma de boneco de palito. Seria necessário mais que apenas funções padrão do computador para derrotá-lo. Becker precisaria criar outro guerreiro. Alguém que estivesse em pé de igualdade com o escolhido. Alan havia pensado em nomeá-lo como o inimigo do escolhido, mas não. Ele precisava de um nome com mais peso. E assim nasceu The Dark Lord, ou o Lorde Sombrio. Becker imediatamente programa o Lorde Sombrio com a missão de destruir o escolhido. E quando os dois se encontram, o confronto de lendas começa. Uma vez em cima do jogo de paciência, o escolhido chama o Lorde Sombrio pra luta. Em vez de atacar pessoalmente, decide chamar aliados. O escolhido precisaria enfrentar os programas de computador mais uma vez. Com um esperto movimento, o escolhido consegue mandar o Lorde Sombrio direto pro campo minado, o que dá a ele um tempo para poder lutar contra os aplicativos. Luta vai, luta vem, até que o Firefox vem atacar o escolhido. Mas ele sobe em cima dele e consegue direcionar o Firefox para explodir todo o campo minado junto com todos os aplicativos que estão nele. O Lorde Sombrio tenta fugir, mas ainda assim é pego pela explosão. E agora, derrotado e sem saída, o Lorde Sombrio se rende, temendo por sua vida. Nesse momento, Chosen One poderia facilmente matá-lo, derrotar seu oponente, se provar superior e se vingar de todo o transtorno que ele passou. Mas agora, ele faz diferente. Ele poupa a vida de Dark Lord e explica pra ele que o único inimigo real é o Alan.
Sozinho, o escolhido já dava trabalho. Imagina agora, com o Lorde Sombrio ao seu lado. Becker tenta desligar o computador, mas o painel é rasgado no meio pelo escolhido e destruído completamente pelo Lorde Sombrio. Animator vs Animation 4 começa com o Alan desenhando um stickman no laptop, exatamente como começaram todos os outros episódios até aqui. Mas já se passou um tempo desde que o Lorde Sombrio e o Escolhido destruíram o computador antigo do Alan, e ele conseguiu um novo. Mas esse stickman chamado O Escolhido não tinha esse nome à toa. Ele de alguma forma descobriu como passar o meu stickman pro lado dele. Então eles se uniram e destruíram meu computador. Tela azul de morte, placa-mãe frita. Sério? Aham. Então eu não tive outra escolha a não ser comprar um computador novo. Tudo por causa de um stick figure que eu fiz. Você acha que vai acontecer de novo? Bem, já fazem 3 anos e nada aconteceu. Alan, Yeah? could you come here for a second? Okay. E agora que o Alan saiu, filhão, o Stickman laranja vai tocar o terror nesse computador, fica vendo. Ah, não, 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 esquece, o Alan tá voltando. Ah, eu tenho que ir pra lavanderia. Vou te mandar mensagem depois. Depois que o Alan se ausenta, o Stickman percebe que tá tudo seguro e aproveita a oportunidade para explorar o computador do Alan inteiro. Com isso, ele muda do Facebook para uma página chamada Luta de Stick Figures, que aparentemente é um projeto do Alan. Então, um Stickman azul sai da porta fazendo uma pose de combate. E logo em seguida aparece um verde, e os dois começam uma luta. Depois aparece também um amarelo e eles se juntam à pancadaria. Aparentemente sem motivo nenhum além do nome do projeto. E aí aparece outro Stickman, dessa vez vermelho, e ele começa a amassar geral na porrada. O Laranja assiste a briga muito intrigado com aquilo, desejando se juntar a essa luta e talvez fazer alguns amigos. Ele não consegue conter a vontade de participar e dá um jeito de entrar naquilo ali. Depois de saírem de casa, os Stickmans todos vão pulando entre as paredes e se jogam na aba do Facebook. E aqui eles começam a fazer todo tipo de coisa, né? Pular, pegar emoji, jogar o emoji pra tomar banho na água colorida. E agora eu te pergunto, imagina se o Alan chegasse agora e visse tudo que eles fizeram no computador dele. O Laranja percebe que o Alan chegou, ele tenta avisar o Verde e todos os amigos pra fugirem, mas já é tarde, o Alan já tá com a mão no teclado e ele está pronto pra deletar todos eles.
O vermelho é o primeiro. Mas tinha algo estranho. Por que o nome do laranja é The Second Coming? O retorno do escolhido. A ação não pode ser completada porque o programa é muito resistente. The Second Coming envia a seguinte mensagem: você acabou com meus amigos. Agora eu vou acabar com você. O Second encontra uma postagem de um amigo do Alan, que diz: eu desisti da vida. Não vou nem tentar mais. Que insensível. Eu deveria só parar de ser sua amiga por isso. Isso não fui eu! Second decidiu bater no Alan onde dói. Porque diferente de um computador, uma amizade ele não pode comprar de volta. Ele continua mandando mensagens fake do Alan pros amigos dele, determinado a acabar com a reputação desse tirano que matou seus amigos. Mas o Alan consegue pegar ele e arremessa o Second contra as paredes. Mas em um desses arremessos o Second consegue acessar um aplicativo. Ele dá uma voadora no Alan e vai direto pro iPhone dele. Quando o Alan pega o iPhone, ele começa a procurar o Second por todo lugar e acha ele escondido debaixo do sino do Snapchat. A partir daí, o Second só corre. Ele sabe que se o Alan pegar ele, será o seu fim. Ele entra no bloco de notas e quando o Alan entra junto, está escrito a seguinte mensagem: pegue-me se puder, seu monstro. Second escapa do bloco de notas. Então começa uma perseguição pelos aplicativos do Alan. Second pula de aplicativo em aplicativo. Por mais que ele tivesse medo, a vontade de vingar seus amigos falava mais alto que qualquer outra coisa. Second está de volta ao computador. Ele abre o programa de animação e tenta pegar o mouse do Alan. Depois de amarrar o cursor de Becker no laço, Second junta botões quebrados do programa e consegue construir uma arma, que inclusive é muito parecida com a arma que o Alan usou como vítima no episódio 1. Second havia destruído o cursor de Alan. Ele aproveita para pegar o lápis e desenhar um ajudante. O Alan não pode continuar assim. Ele pega o teclado e começa a usar ele para poder recuperar o seu cursor. Mas enquanto o Alan fazia isso, o Second havia desenhado vários parceiros. E agora todas as criaturas que o Second desenhou estão ajudando ele a destruir tudo. Irritado, ele seleciona todos. Mas tinha algo de errado. Todos aqueles personagens que o Stick Figure desenhou eram versões melhoradas de desenhos que o Alan já tinha feito. Alan estava surpreso. Como um simples boneco de palito poderia se parecer tanto com ele? Para! Talks? Você fala.
Não me deleta, por favor. Eu não vou te deletar. Você precisa se acalmar. Você precisa morrer! Ei, boneco de palito. Você é um animador muito bom. Quê? Se você me ajudar a animar, eu vou te libertar. Desde que você não destrua o meu computador. Não! Por que não? Você acabou com meus amigos. Ah. Quando a gente começa? Se passaram 5 meses desde que The Second Coming e Alan Becker entraram em acordo. A gente pode ver que vários dos desenhos do Alan no papel contaram com o auxílio do Second. Parece que pela primeira vez, o Alan tinha conseguido fazer amizade com um dos seus bonecos de palito, em vez de só tentar matar eles e vice-versa. Tá bom? Próximo frame, por favor. Talvez depois de tantas tentativas fracassadas e tratamentos cruéis, Becker finalmente tivesse entendido que os stick figures que ele cria não são e nunca foram só bonecos de palito sem importância. Vamos assistir! Mas sim, seres reais, que têm sentimentos, emoções, sonhos e desejos assim como ele. Independente de viverem ou não em uma tela de computador. Toca aqui, cara. Hora do descanso. Feliz, o Second guarda o lápis enquanto o Alan salva o projeto. E animadamente volta para seus amigos, que parecem extremamente felizes em recebê-lo. Rapaz, eu vou ter que dizer, o videozinho para o trabalho, viu? Eu tô há mais ou menos uns 2 meses fazendo isso, se eu não me engano. Bom, se você chegou até essa parte do vídeo, primeiramente eu te agradeço. E segundo, se você não tá afim de ouvir algumas coisas sobre esse canal, você tá liberado. A primeira delas é que por mais que esse vídeo tenha sido sobre uma animação indie, e eu ainda pretendo continuar fazendo vídeos sobre animações indies, incluindo as partes 2 e 3 dos vídeos do Alan Becker. Só um detalhe, por parte 2 e 3 eu quero dizer a segunda e a terceira temporada. O meu canal não vai ser focado nisso. Na verdade, eu tenho quase certeza que ele vai ser focado em animes, ou desenhos, ou animações no geral, que não sejam indies. Obviamente não que eu tenha algo contra animadores indies, é só porque tem muito mais coisa que não é indie na internet do que coisa indie. Bom, de qualquer forma, a partir do momento que esse vídeo foi postado, eu provavelmente já tô trabalhando na parte 2 que vai cobrir a segunda temporada. E diga-se de passagem, ela é muito melhor que a primeira. Então aproveita que se você curtiu esse vídeo ou curtiu a animação, vai lá no canal do Alan, pô, dá uma moral pra ele. Lá você pode ver a série inteira de onde esse vídeo foi baseado. E só tem 12 episódios, em 2 horas você termina. Aproveita e dá o like aqui também, se inscreve, porque, pelo amor de Deus, o cara não é de ferro, né? Esse vídeo é muito especial pra mim, porque apesar de eu sempre ter tido esse sonho de ser youtuber, esse é o primeiro em anos que eu nunca desisti de fazer. Eu basicamente sofro da famosa síndrome de Psycho. Começo o vídeo, passo um tempo nele, tá uma porcaria, vou apagar. Esse foi o primeiro em muito tempo que eu realmente trabalhei nele e não desisti. Então se você viu até o final, de verdade, muito obrigado. Eu também tô prestes a entrar de férias agora, então provavelmente os outros vídeos vão sair muito mais rápido do que esse aqui. Então fiquem ligados aí no canal que provavelmente vai sair alguma coisa nova em breve. Bom, é isso, galera. Fiquem com Deus, Jesus te ama e a gente se vê no próximo vídeo.